O governo federal ainda vai tentando achar soluções para trazer medidas para conter o preço dos alimentos, que ele também está tentando achar solução ao mesmo tempo, para não chamar nada disso de intervenção. Enquanto tudo isso vai se desenrolando, nós vemos a possibilidade do governo ter que gastar 350 milhões de reais para formar estoques reguladores de alimentos, com uma série de mudanças de regras ali que parecem estar nesse contexto de medidas heterodoxas que o governo insiste em dizer que não são assim, para nos ajudar a entender o que está realmente acontecendo e o que significa essa nova declaração do governo, depois do presidente Lula, inclusive, ter dito que não vai se isentar de tomar medidas drásticas, caso seja necessário, para conter o preço dos alimentos. É o cientista político professor Christian Lobauer, nos fazendo companhia nessa tarde de quinta-feira. Professor, seja bem-vindo. É um prazer ter o senhor conosco mais uma vez. Obrigado, um prazer estar com vocês. Professor, lhe preocupa mais uma gastança, agora 350 milhões para formar estoque regulador de alimentos. Isso pode mesmo ajudar o consumidor ou é mais uma tentativa, mais uma pirotecnia do governo? Olha, tem várias características desse tipo de ação que o governo faz, que são todas inócuas. Vamos colocar de forma muito direta, logo no começo, para dizer que a única maneira verdadeira de se reduzir o preço dos alimentos, aliás, reduzir os preços de uma forma geral, porque nós já entramos numa espiral inflacionária. A única maneira de conter a espiral inflacionária é cortando gastos. Acho que a gente tem que sempre repetir, é quase que um mantra que a gente tem que repetir todas as vezes que a gente for falar nesse assunto, porque senão fica conversa de gente maluca. Mas o governo, esse governo, ele não leva isso a sério, ele desconsidera a possibilidade de cortar gastos e não vai cortar gastos. Então, a possibilidade de você conseguir conter o aumento de preços, seja de alimentos, seja em geral, é nenhuma. Nenhuma. Então, eles ficam criando essas coisas que chegam a ser assim bizarras, do tipo, vamos zerar aí os preços de importação, as tarifas de importação de café, de açúcar, como se o Brasil não fosse o maior produtor e o maior exportador do mundo e não tivesse o café e o açúcar mais barato do mundo. Quer dizer, você vai trazer café do Vietnã mais barato do que o daqui? Você entende? São coisas tão bizarras, tão fora de propósito, que você fica na dúvida se eles estão realmente falando sério. Aí começa essa coisa de cada dia inventa uma coisa nova. 350 milhões para qualquer coisa que queira, que tenha alguma intenção de ter um efeito sobre os preços dos alimentos no Brasil, não é nem um beliscão, é um peteleco, nem isso, nem um peteleco. E aliás, diga-se de passagem, eles dizem que vão disponibilizar o recurso, mas não dizem de onde vão tirar. Então, assim, é tão bizarro que a gente só pode observar e concluir o seguinte: não vai ter efeito nenhum. Não vai ter efeito nenhum. Infelizmente, a gente tem que encarar uma realidade em que os preços dos alimentos, os preços em geral, vão aumentar paulatinamente até o fim desse governo e nós vamos ter que lidar com isso. Todas essas medidas bizarras que estão sendo tomadas uma atrás da outra, antes de que realmente tomem medidas realmente heterodoxas que podem ser catastróficas, por exemplo, tributação de exportações de grãos, que passa todo dia na cabeça dos iluminados, mas ainda não conseguiram implementar porque tem resistências de gente um pouco menos idiota no governo para dizer não façam isso. Mas Certo. cada dia a gente está vendo que essa possibilidade pode voltar a ser cogitada, né? Agora, professor, apesar disso tudo, essa movimentação do governo, se eles levarem adiante essa história de comprar esses grãos na baixa, né? Porque óbvio também não vão comprar na alta, porque como o senhor falou, né, os iluminados, tudo a gente pode esperar. Mas, enfim, vamos criar um cenário para fazer essas compras, entender como é que estão os mercados. Isso pode criar uma distorção de mercado caso essa medida seja levada adiante, professor? Então, na agricultura, vocês conhecem bem, estudam isso aí, noticiam isso, existem sempre processos cíclicos, né? E não é no Brasil, no mundo inteiro, Sim. existem políticas públicas que são eficientes em determinadas circunstâncias para evitar essa a volatilidade de preços que pode acontecer por várias razões, climáticas, outras razões de mercado internacional, enfim.
Então, existem políticas públicas de intervenção que têm efeitos positivos para reduzir as instabilidades. Mas, infelizmente, não é isso que nós estamos falando agora. Agora, nós temos aí um setor pujante, produtivo, lógico que tem problemas pontuais aí de clima para um ou para outro, mas, no geral, a agricultura brasileira está aí, pujante, trabalhando e pagando imposto e criando emprego. Mas o problema da inflação ele tem as causas independentes da atividade agrícola atual. Então, assim, essas intervenções podem sim, respondendo a sua pergunta, gerar distorções que não são, que não seriam necessárias. Elas podem prejudicar, na verdade, a situação contemporânea, que já é difícil, justamente porque o aumento dos preços também significa aumento do preço dos insumos, aumento do preço da energia, aumento do preço do combustível, aumento do preço do fertilizante, aumento do preço do defensivo agrícola. Então, o produtor rural também está no jogo, né? E o que deveria ser feito de uma forma estrutural é reduzir os gastos do governo para conter o aumento dos preços horizontalmente. Essa é a política pública que deveria ser aplicada, e não todas essas esquisitices aí que não vão ter resultado nenhum. Mas me parece que a gente está muito distante dessa possibilidade de medidas concretas e que pudessem, de fato, controlar a inflação ainda, né, professor? E isso a julgar pelas recentes declarações do presidente ou pelas mudanças que tem feito no governo. Quer dizer, a gente não vê ainda um alinhamento entre os componentes ali, né, as peças do governo executivo, do Poder Executivo, para promover essa situação, né? Vamos ver porque a gente tem um problema político, não é um problema econômico. O problema é, aliás, o problema brasileiro, se você quiser avaliar nos últimos 10, 20, 40 anos, o problema brasileiro nunca foi econômico, ele sempre foi político. E a dificuldade política desse governo hoje é inédita. Esse governo não tem nenhuma possibilidade de liderar a pauta política. Então, o efeito que a gente tem desse descontrole ou dessa falta de poder e dessa falta de habilidade para implementar políticas realmente eficientes é um descontrole econômico. Mas a conversa é muito mais política e colocando como uma conversa política, a gente tem aí mais um ano e meio desse governo que não deve sofrer nenhum tipo de intervenção, ou seja, a gente tem que terminar esse governo. O presidente da República acabou de fazer algumas mudanças ministeriais importantes que demonstram como está difícil para ele conseguir uma articulação política. Ele está trazendo gente mais próxima do partido dele que justamente tem essas ideias heterodoxas, para dizer o mínimo, se não esquisitas, bizarras, que a gente conhece, porque é tradição desse grupo político ter esse tipo de ideia, né? E aí contamina toda a própria vice-presidente da República, que é uma pessoa que, em tese, teria um pouco mais de esclarecimento sobre essas questões, também não está conseguindo sair dessa armadilha demagógica de fazer medidas, micromedidas que podem ter algum efeito de reorganização da economia, da macroeconomia. Então, é um problema político que a gente vai ter que enfrentar até o final das eleições de 2026. A chegada da Gleisi Hoffmann, ela grava muito o cenário, professor, quando a gente ouve não só os parlamentares de oposição falarem sobre ela, mas quando a gente ouve especialistas, cientistas políticos como o senhor, todos eles citam a Gleisi como uma política bastante radical e de diálogo difícil e de trato difícil no Congresso Nacional. E ela está ali para promover essa articulação política, para tentar melhorar o trânsito entre o Executivo e o Legislativo. Foi um tiro no pé do presidente Lula ou para talvez alavancar parte da sua popularidade, trazer a Gleisi para o governo dele, faz algum sentido? Eu acho que ele tomou uma decisão estratégica na visão que ele tem, que é trazer para perto os últimos moicanos, né? Aqueles que são os PT raiz, que vão defendê-lo até a morte, até o navio afundar. A ministra Hoffmann é uma pessoa que, dentro do Partido dos Trabalhadores, também tem grande dificuldade de movimento, tem facções dentro do partido que não podem vê-la na frente. Então, é uma decisão do presidente para um grupo muito pequeno de pessoas que vão, a partir de agora, provavelmente até o final desse governo, ocupar as posições de comando. São quase que uma meia dúzia de pessoas, que todos nós, a sociedade brasileira, já conhece como essas pessoas pensam. Então, assim, a articulação política, certamente, ela vai fazer muito pouco.
O que ela vai fazer provavelmente é defender pautas que a gente conhece bem como eles pensam, né? Pautas que, na visão de quem produz, de quem trabalha, de quem quer investir em tecnologia, logística, facilitação de negócio, investimento externo, tudo isso, desburocratização, tudo isso não está na pauta desse grupo aí. Esse grupo não pensa essas coisas. Então, o que ele está fazendo é esticar a corda mesmo. Ele está, como você diz na linguagem popular, ele está dobrando a aposta. E é o que nós vamos assistir, um governo muito difícil de dialogar. E também na semana passada, né, professor, ele esteve, o presidente Lula, num assentamento, numa ação ali num assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, em Minas Gerais, também fazendo algumas sinalizações importantes, falou também do preço dos alimentos, citou ali a questão do preço dos ovos, disse que isso está intrigando ele e que ele vai atrás. Quando a gente vê declarações desse tipo, né, dessa natureza, como é que o senhor vê a reação também, não só do campo político, mas do campo econômico e financeiro, investidores que olham para o Brasil com muito mais insegurança, o ambiente para investimento se torna cada vez mais incerto. Que análise a gente tem que fazer desses momentos, combinando essa política com a economia, professor? Olha, o Brasil, curiosamente, é um país que, apesar dessas barberagens absurdas, esse governo é quase campeão de barberagens, ele consegue ainda atrair investimento de qualidade, principalmente na atividade da produção de alimentos e de produção de energia sustentável, né? Então você vê ainda algumas dezenas de bilhões de dólares entrando no país e uma parte desse recurso levando aí a investimento em, por exemplo, etanol de milho, biocombustíveis, a implementação ou modernização de algumas plantas industriais de proteína animal, de açúcar, etanol. Então você vê coisas muito impressionantes ainda, apesar de tudo, apesar de todos, apesar de tudo. Mas o que, no geral, você percebe é um recuo generalizado dos grandes investidores. O Brasil ele sai do mapa, ele sai da mesa principal daqueles grandes investidores que têm recursos para distribuir pelo mundo. E o mundo hoje tem recurso disponível para investimento. É que é tão bizarro as coisas que o Brasil faz, do ponto de vista de política pública, que esvazia um pouco essa atração que o Brasil tem. Mas ele ainda continua tendo porque é um país muito impressionante de riqueza, de capacidade, de potencial. Agora, não tenha dúvida que até 2027 o Brasil vai ficar aí às margens das grandes oportunidades. Ele vai ter sempre aí um recurso interessante e muitos brasileiros empreendedores estão aí investindo em coisas inteligentes, interessantes, principalmente em alimentos e energia, mas a oportunidade é muito maior. Quer dizer, o mundo hoje quase que estaria de joelhos pedindo para o Brasil se transformar num parque de investimento. Você olha as situações das relações internacionais hoje, no mundo inteiro, você fala assim, qual é o lugar onde poderia ter muito investimento, pujança, um ambiente de paz e prosperidade? É o Brasil, é o Sim. Brasil. Mas não com esse tipo de liderança. Esse tipo de liderança realmente fica muito instável e aí você afugenta o capital internacional. Ao mesmo tempo, professor, a gente tem um cenário geopolítico global que também caminha, nesse momento pelo menos, com bastante incerteza, com bastante nebulosidade. A chegada de Donald Trump para um segundo governo nos Estados Unidos deixou o quadro global um pouco mais confuso e a gente vê os mercados e os cenários políticos um pouco mais tensionados também com a chegada ou com esse novo governo. São 50 dias aproximadamente, é um pouquinho mais, do governo Trump 2. Como é que o senhor está avaliando até esse momento? O governo Trump, eu acho que foi positiva a mudança da direção que os Estados Unidos tomaram, que a democracia americana e a população americana decidiu tomar, reorientar o norte do país. Acho que isso me parece positivo para o mundo inteiro. O problema é o jeito, é a maneira, é a forma como o presidente Trump leva as coisas. Então, esse estilo de fazer anúncios retumbantes em torno de tarifas e de políticas públicas, ou de fazer show off e com líderes de Estado, né, em frente da imprensa,
não me parece uma maneira muito eficiente, talvez seja a palavra, para conseguir os resultados. Assim, o fato dele reorientar o país baseado em três pilares de ação: redução de custos, reorganização da indústria nacional, e redução de impostos, esse tripé me parece interessante para um país como os Estados Unidos, que tem uma capacidade incomparável de se reinventar. Mas do jeito que ele tem feito, ele gera uma instabilidade na percepção dos outros países, dos outros governos, da imprensa, das redes sociais. É muito prejudicial, precisa ter um pouco de ponderância, né? Então eu acho que assim, e veja só como é curioso, no Brasil, a gente que está nessa situação interna tão confusa, essas confusões aí que o presidente americano fez seriam favoráveis ao país. Sim. Antes dele taxar o alumínio e o aço agora, nesses dias, ele já criou algumas situações em que a proteína animal e o etanol e os grãos estão, para a China, estão encontrando oportunidade. Então, veja, se a gente tivesse sabedoria, ponderância, serenidade, foco, a gente poderia, no bom sentido, se aproveitar da instabilidade externa para enriquecer, né? Mas é tão confusa a capacidade brasileira, é tão difusa, na verdade, a capacidade brasileira de estudar o mundo, de se posicionar atualmente, que eu não sei se nós vamos ser capazes de usar, aproveitar mais essa oportunidade. E nessa quinta-feira eu cheguei a acompanhar ali uma matéria da agência de notícias Bloomberg e dizia o seguinte, professor, que o governo Trump não vai fazer a América dos produtores rurais grande novamente. Será que a gente pode realmente ver uma situação como essa? Tão logo as tarifas começaram a chegar e se efetivar, as associações de classe nos Estados Unidos, então, a Associação dos Produtores de Soja, Produtores de Milho, Produtores de Máquinas, Fertilizantes, tá, todo mundo meio com os cabelos de pé, realmente achando que esse protecionismo que vem embutido nessa movimentação toda de Donald Trump poderia ali minguar alguns mercados, alguns fluxos comerciais dos Estados Unidos para clientes-chave do agronegócio americano, como Canadá, México e China. Como é que o senhor avalia isso? Realmente o agronegócio dos Estados Unidos podem sentir um pouco mais agressivamente enquanto essas oportunidades, apesar dos pesares, podem se firmar para o Brasil? Eu acho que todos esses anúncios retumbantes de tarifas, de contenção de mercado, de aspas, ameaça a parceiros tradicionais, México, Canadá, outros menos, mas os europeus, agora o Brasil, agora a China, tudo isso não vai ser aplicado. Não dá para ser aplicado. As entidades de classe, sejam industriais, seja do agronegócio americano, já estão de cabelo em pé, porque se isso realmente continuar como está, dessa maneira, estrito senso, com a regra horizontal, de barreiras horizontais para todos os produtos, etc., você aniquila a economia americana. A economia americana é uma economia integrada na economia mundial. Os Estados Unidos são grandes importadores de tudo, eles são grandes exportadores e importadores. Eles estão nas cadeias internacionais de valor. Então, assim, não é assim, fecha de um dia para o outro e que se dane todo mundo. Não dá para fazer isso. Dá para você anunciar, como ele está fazendo, e depois começar um processo negociador. Só que se ele começar a fazer muito desse negócio e não tiver uma capacidade rápida de negociar, o efeito é catastrófico. Ele é inflacionário, ele é de substituição, de interrupção de cadeias produtivas por falta de insumos, falta de peças, etc. E você desorganiza a economia americana, com efeito no mundo inteiro, né? Em todo o processo de integração econômica do mundo. Então, eu não acho que isso vai acontecer. Ou seja, ele não vai conseguir aplicar todas essas medidas que ele está cantando. Ele está criando uma situação para rapidamente depois reverter e fazer escolhas incisivas e precisas em algumas tarifas para alguns produtos, para alguns setores, que aí sim ele vai provocar um processo de industrialização da indústria americana. Estou falando aqui de indústria naval, alguma parte da indústria de peças, da indústria automobilística e assim por diante. No agro, ele não pode fazer isso daí, de fechar a entrada de leguminosas, de verduras e frutas, principalmente do México. Não tem nos Estados Unidos, isso é inflação na veia. É inflação, daqui a uns meses tem inflação de alimento nos Estados Unidos. Então, não dá para acreditar que isso vai durar muito tempo, entendeu?
Professor, a gente ainda tem que monitorar, portanto, mais algumas semanas e dias para entender como é que tudo isso vai se firmar e quais cenários nós teremos que analisar na sequência, mas já lhe agradeço pela companhia nessa semana. É sempre bom ter o senhor com a gente, como eu sempre falo. A sua lucidez para nós é uma dádiva, viu, professor? Então, obrigada por trazer com serenidade temas que exigem muito do nosso monitoramento, da nossa atenção. O senhor é sempre muito bem-vindo por aqui. Obrigada. Obrigado. Um abraço. Um abraço, professor. Até a próxima. Bom, senhoras e senhores, então temos aí essa semana foi marcada por essa notícia da questão dos estoques, né? O governo agora quer formar estoques, aí vão com 350 milhões de reais a mercado tentar fazer alguma coisa que seja bom o bastante, como disse o professor Christian Lobauer, mas não é nenhum peteleco para fazer algo que realmente tem alguma eficiência para o prato do consumidor brasileiro. Isso não existe. Mais medidas inócuas chegando do governo federal para o consumidor brasileiro, ou seja, nada de novo, né? Mas qual é a análise? É esse desespero político do governo. Isso é muito sério de ser monitorado, principalmente com a chegada da ministra Gleisi Hoffmann para cuidar da Secretaria de Relações Institucionais. Nos Estados Unidos, temos que olhar essa manutenção das políticas tarifárias de Donald Trump, como isso se apresenta como oportunidades para o Brasil, mas como o Brasil, por natureza, também vai se limitando por justamente essas questões políticas e ideológicas, quase nunca econômicas, que fazem com que as nossas oportunidades acabem minguadas por conta dessas dificuldades. Para os produtores americanos, um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de preocupação, porque isso vai, de fato, provocando ali a disrupção de algumas cadeias importantes, né, alguns fluxos comerciais importantes, e isso pode ali ser uma flechada certeira no coração do agronegócio do produtor norte-americano. Tudo isso precisa ainda de um pouco mais de monitoramento. A gente conclui por aqui essa parte da nossa programação, mas ela continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.